Olá, estamos outra vez a comentar o livro Caminho, Verdade e Vida, que nos traz desta vez a lição Endireitai o Caminho. Esta frase ela foi pronunciada por alguns profetas, que inicialmente teve o seu profeta Isaías, que foi o causador desse belíssimo ensinamento. Depois Jó também falou do endireitai o caminho do Senhor, e mais adiante João Batista. Mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouco do Isaías, né? Profeta Isaías. O profeta Isaías, ele nasce ali no ano 765 a.C. e tem uma participação fundamental no seu estado. Participação essa que faz com que Isaías tenha o respeito do povo. Isaías ele começa a fazer suas profecias, inclusive ele é um dos que anunciam a chegada do Senhor, mas principalmente ele vai tratar da relação do homem com o divino. Alguns estudiosos da teologia, principalmente da ciência da religião, afirmam que o livro de Isaías sofreu várias influências, várias inserções de textos dos quais ele não teria escrito. Por exemplo, eles citam que no livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 55, não pertence a Isaías, e que eles chamam de um Deutero-Isaías, ou um segundo Isaías, que não quer dizer que as palavras não sirvam, mas que certamente não foi Isaías que tenha escrito as palavras. E esta frase, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, que é proferida por João Batista, no capítulo 1, versículo 23, possivelmente não tenha sido o mesmo Isaías que colocou. Por quê? Porque no livro de Isaías, vocês podem ver que esta frase ela está no capítulo 40, versículo 3, e que está no livro da Consolação de Israel. E eu gostaria de ler para vocês a íntegra desta frase, para que a gente tenha uma maior compreensão em nosso comentário. Ele diz o seguinte: uma voz clama, no deserto abre um caminho para Yahvé. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todo monte e toda colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície, e as elevações em largos vales. Então, Isaías 40, de 3 a 4, está este parágrafo. E João Batista ele vai se aproveitar, e a tradução que é dada, né, é dada no sentido de fazer uma analogia entre o que o Isaías coloca, o profeta Isaías coloca de arrumar uma região para a recepção do Senhor e a nossa alma. E nesse sentido, Isaías ele compara aquele homem de Isaías, não, desculpe, João Batista. Ele vai comparar, né, aquele homem que está despreparado, que está mal preparado, vamos dizer assim bem melhor, com
estas regiões, né, com o deserto, que Isaías fala, com a colina, que Isaías fala, com o vale, que Isaías fala, com os lugares escarpados. É como se ele visse em nossa palavra, nosso entendimento contemporâneo, como ele visse um terreno baldio e dissesse: antes de você levantar a sua casa, antes de você pensar em fazer qualquer coisa que traga um progresso, traga uma melhora, antes de tudo, fazer com que o terreno esteja preparado. E o que é que nós vemos? Né? Nós vemos aí um certo pedido, uma certa evocação, né, aos homens que desejam de fato melhorar, e aí quando eu trato de homens, entenda-se homens no sentido social, e aí envolve todas as criaturas, que querem se melhorar, que o primeiro passo que seja dado seja aquele que prepare a sua alma para receber a semente da regeneração. Claro que nós temos visto aí as chamadas facilidades da salvação, tá certo? E essa facilidade da salvação, ela está impregnada exatamente pelo sofrimento que o nosso mundo promove. Esse sofrimento levam as criaturas a buscarem de uma maneira mais prática e mais rápida ao alívio desta dor. E muitos se candidatam à fé. Se candidatar à fé é aquele que se entrega de uma maneira, algumas vezes até desesperada, ao que lhe é prometido. Né? E mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos visto pessoas que professam outras religiões buscando na doutrina espírita um alívio para suas dores na sua relação com o ente querido que partiu. Claro que necessariamente a doutrina não faz proselitismo para ampliar os adeptos, né? Mas nós percebemos que essa entrega das pessoas dentro da sua fé muitas vezes não corresponde àquilo que de fato ela deseja, que é aliviar suas dores. E aí, buscando os benefícios, né, o bálsamo do Cristo, elas partem para qualquer coisa que o alivie. E aí tentam, de uma maneira desesperada, e essa forma desesperada faz com que elas caiam, muitas vezes, nas mãos daqueles algozes que se aproveitam disto. E o que é que acontece? Temos visto também que, devido a esta maneira irracional de se entregar a uma fé, com o passar do tempo, mesmo até sem sentir o resultado que esperava, a criatura ela acha que está no caminho errado, se desanima, né, e se afasta. Nós temos visto isso também no centro espírita. Né? Você vê que tem pessoas que entram na casa espírita com a ideia de se livrar dos que ela chama de obsessores, dos espíritos que estão perseguindo as perturbações, os pesadelos, dos entraves que tem em sua vida por não arranjar emprego, por não arranjar casamento, né? Também. Então, o que acontece? Quando elas chegam na casa espírita e começam a perceber que o merecimento está na razão direta do esforço e dedicação que cada um faz, elas saem de imediato, né? Porque não querem fazer esforço algum. Querem levantar as mãos para os céus
né, e esperar que as bênçãos caiam sem esforço algum. Querem que as sementes nasçam sem nunca terem feito a semeadura. E aí elas desanimam, né, se afastam, ou até mesmo elas colocam nas costas do dirigente da casa espírita ou nas costas de algum espírita a responsabilidade do seu fracasso. Quando nós tratamos no sentido em dizer que dentro da casa espírita nós não temos que nos espelhar em nenhum dos encarnados que ali está. Nós temos que voltar nosso olhar, nossa fé para o Cristo, para os espíritos benfazejos, para aqueles guardiões que promovem o amor de Deus. Quando nós buscamos nos outros que são semelhantes, que têm as mesmas falhas, os defeitos, até às vezes mais, nos desapontamos, tá certo? E com isso nós nos afastamos da casa espírita, da casa religiosa como um todo, não só da casa espírita, mas qualquer casa religiosa tem essas criaturas porque são feitas de pessoas que têm problemas, têm dificuldades, igual a mim, igual a você, igual a todos nós. E aí você vê essas pessoas se afastando, né? E muitas vezes você pergunta, meu Deus, onde que está Jesus nessa história toda aí que não vem nos ajudar, né? Que não está presente nesse instante, vendo as coisas acontecerem dentro da casa religiosa e não intercede. Seria até estranho, né? Se você dissesse que Jesus estivesse intercedendo em qualquer que seja a casa religiosa para que ela não se desfaça, né? Porque aí ele estaria intercedendo também no nosso livre-arbítrio, na nossa escolha. E me parece que isso não condiz com a conduta ética de Jesus. Tá certo? Ainda diante de tantos problemas e dificuldades que a casa passa, a pergunta permanece, né? Por que Jesus está tão distante das nossas dores? Mas não só na casa espírita, não. De forma bem particular. Nos dizemos cristãos, mas nos dizemos cristãos no sentido de atender às minhas necessidades. E aí nos perguntamos, né, onde é que está Jesus? Né? E não percebemos que do nosso lado Jesus pode estar presente de uma forma indireta por um amigo encarnado mesmo, né, que está do nosso lado nos aconselhando, por uma palestra de alguém que a gente nunca conheceu, por uma frase, até mesmo por irmãos de outras religiões, né? Quantas vezes estamos perturbados e aqueles irmãos dedicados nos passam e entregam uma mensagem evangélica e de repente você olha a mensagem e ali está a resposta para a sua dúvida. Os legionários do quilo, quantas vezes não bateram em uma casa e ao entregar uma mensagem da espiritualidade superior, evitaram ali um suicídio, né, ou um homicídio, né? Porque a mensagem ela chegou no momento certo. O que é que eu entendo por isso? Eu entendo que é a presença do Cristo no dia a dia da nossa vida, tá certo? Então, a bondade de Cristo, meu, é tão inexplicável que a única coisa que eu posso dizer é que ele age, né, de forma indireta para chegar até os nossos corações, uma vez que o caminho que construímos é um caminho cheio de curvas, cheio de vales, cheio de montanhas, tá certo? E que como é um caminho muito muito difícil, né? Cheio de dificuldades, né? Cheio de altos e baixos,
cheio de veredas que faz com que o indivíduo se perca, Jesus se utiliza aí de artifícios que chegam até nós, né? E isto é muito interessante porque não nos preocupamos em melhorar este caminho. Eu não estou falando melhorar o caminho no sentido de dizer assim, não, você se santificar, né? Não, mas é como se você morasse em uma fazenda ou no sítio, no interior, não é? Que ainda não tenha chegado a estrada, a calçada, não tenha chegado luz, não tenha chegado a internet, e não, você está lá no interior, num lugar bem afastado. E aí você quer que as pessoas lhe visitem, mas você não conserta a estrada, que é uma estrada descalça, cheia de buraco, cheia de água, né, cheia de pedra. E aí as pessoas dizem, olha, eu gostaria muito de visitar você, só que da sua casa para onde eu deixo o automóvel é muito distante, não dá para a gente ir andando. E o carro não entra. Então, como é que a gente pode chegar até a sua casa? Então, é assim que eu vejo a relação nossa com a espiritualidade. Nós estamos numa casa, construindo nossa casa, que é a nossa vida, mas para chegar nessa casa existe esse caminho. Esse caminho ele está representado aí, né, de uma forma metafórica, com os nossos pensamentos, nossas condutas, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de lidar com as situações, nossa forma de nos relacionar com Jesus, nossa forma de relacionarmos com o outro, não é? Então, este é o caminho. Mas a espiritualidade, ela quer chegar até nós. Ela quer, mas como é que ela vai chegar? Se essa estrada cheia de barreiras, cheia de dificuldades. Como é que nós vamos entender que quando João diz assim, endireitai, na verdade, quando João repete, né, que Isaías, o profeta Isaías já citou lá atrás, endireitai o caminho do Senhor, esse endireitar o caminho dá a mínima condição para a espiritualidade, para que a ajuda chegue. E nós sabemos muito bem, quem já teve a oportunidade de orar com o coração, já pode perceber que a primeira abertura, melhora que existe nessa estrada, nós somos atendidos. Né? Isso talvez responda também àquela questão de por que eu rezo tanto e eu não sou atendido. Talvez seja porque não é que você não seja atendido, né? Porque as pessoas chegaram lá na outra ponta da estrada e disseram, ó, é longe de nós irmos andando e o carro não entra. Certo? E aí nessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, endireitar o caminho do Senhor, eu entendo que se eu não melhorar, não precisa melhorar tudo de uma vez só não, né? Até porque se nós tentarmos melhorar tudo de uma vez só, a gente não consegue endireitar as coisas que nós estamos à nossa frente, né? Mas a cada dia, né? A cada dia, se você vai melhorando um pouco, né? Se você vai pavimentando um pouco a pista, você vai chegar a um momento em que a pista não estará mais tão danificada. Tá certo? Quem viaja, né, sabe que as estradas aí do nosso Brasil é horrível, né? Principalmente aquela região norte ali, né, Mato Grosso, aquela região ali, que vai levar, vai escoar as sementes para os portos. Quem vê na reportagem vê como é horrível, né? Os caminhões atolados, acidentes, mortes, né? E a pergunta sempre é, né, por que não conserta aquela estrada, né? Por que não pavimenta aquela estrada? Então imagino que a nossa vida também é assim. Estamos vivendo sofrendo amargura, tristeza, sofrimento de um modo geral. E a pergunta é por que a gente não conserta a nossa estrada para que Jesus chegue até nós
pelos seus mensageiros, tá certo? Confesso que muitas vezes é porque já estamos viciados, né, nisto aí. Mas nunca é tarde, né? Pode melhorar, pode consertar o caminho, do nosso modo, do nosso jeito, aos poucos, mas nunca sozinhos, nunca sozinhos. Precisamos do outro, porque nós somos o apoio dele e ele é o nosso apoio. E assim fazemos uma corrente de fé e esperança, para que consigamos, de fato, dar condições mínimas para que Jesus, pelos seus emissários benditos, que são nossos guias e protetores, eles cheguem e nos ajudem. Bom, aqui nós terminamos nosso comentário, nosso breve comentário, né, sobre essa lição. E eu espero que ela sirva muito para mim, quanto também sirva para vocês que estão me ouvindo. Eu desejo muita paz, muita luz, e que aos poucos, dentro do nosso modo de ser, do nosso entendimento, da forma que a doutrina espírita tem nos ensinado, de uma maneira bem consciente, que possamos corrigir essa estrada da vida. Paz e luz a todos vocês, que Deus os abençoe.